Fala meu povo, Jornada do Forex na área, para mais um vídeo aqui pro canal. Turma, análise para a semana, o que esperar para 24 de março, última semana praticamente. Pegar o calendário aqui, se eu não estou errado, estamos quase na última semana aí, praticamente, última semana de março. Bora lá ver o que esperar para os principais ativos do mercado do Forex, algumas cripto e também bate-papo aí de mercado de estoques, investimento no exterior. Algumas ações. Fechado? Dedo no like e bora pro vídeo. Bora lá começar a nossa análise pelo Euro USD. Par de moeda, vamos começar pelo par de moeda do Forex. Já vou estender bastante a tela aqui para a gente aproveitar bastante aqui a área do gráfico. Turma, análise do Euro USD, começando pelo gráfico diário. A análise se mantém a mesma, a gente está tomando em topo fundo, tá marcando topos de fundo, aquela coisa de sempre. Tá, que eu analisando o movimento macro no gráfico diário, tá? Estou aqui no gráfico diário. A gente vê essa análise, movimentação muito bacana aqui do Euro USD. Já buscou perto dessa região aqui em cima, tá numa tendência de um fundo mais baixo. Então, será que ele está querendo quebrar, o que eu já falei nos vídeos, no diário, fazendo o que? A mitigação para ter novas quedas? Pode ser que sim. O preço voltou a essa região aqui de order block aqui do Smart Money? Pode ser que sim, pode ser que ele está marcando fundos alinhados, não ganhou força aqui nessa captura, e aí vai fazer isso? Pode ser que sim. Esse aqui é um cenário para um viés baixista, e a gente sempre tem o viés altista também do movimento. Será que isso aqui é uma rejeição do movimento? Então, para isso, eu preciso ver uma reação do movimento que ele está fazendo agora aqui, né? Está fazendo isso, vai capturar alguma coisa nessa região de dinheiros e ele vai ter que rejeitar esse movimento e testar este topo aqui para dar continuidade na alta, tá? Sempre, tá? Sempre vai ter os dois cenários e a gente só tem a confirmação, né? Depois já acontece, simplesmente é assim. O que a gente pode se adiantar, matéria que eu vou falar em alguns vídeos lá no Japão Trade sobre probabilidade e a gente se adiantar nos movimentos. Mas o que aconteceu semana passada para esse? Bom, o que aconteceu semana passada para cá, que está aqui no gráfico, que deu uma entrada no H4 e no H1. Isso aqui foi semana passada. E essa aqui foi a entrada muito bacana que apareceu para venda, tá? Olha só o que aconteceu aqui. Eu até vou desmarcar alguma coisa para vocês enxergarem. Olha só. De que eu tinha marcado para semana passada? Essas duas flechinhas aqui. Que o preço estava testando, estava fazendo fundo, estava confirmando um choque de H4 nessa região. E o que ele ia fazer? Dar um sweep e voltar e buscar liquidez onde? Talvez nesse order block. Olha o que ele fez, danado. Ele confirmou o choque. Só que olha o que ele fez. Ele fez o choque nessa região. Eu falei que ele ia fazer o movimento e voltar para capturar para cair. Só que o danado ele pega e cai. Isso aqui atrai as pessoas para irem vendendo. Ah, vai cair, rompimento, venda, venda. Ele jogou tudo na cara. Vamos ter um desconto aqui, tá? A gente tem um desconto que vai aparecer essa vela aqui em vários ativos aqui. Essa movimentação vai aparecer em vários ativos. O que é essa movimentação aqui? Foi de quarta-feira. A gente teve decisão de taxa de juros. Vamos só confirmar aqui. Ó, quarta-feira, exatamente. Então, muito fácil falar também, né? Ah, coincidência? Pode ser coincidência. Mas essa movimentação aqui de quarta-feira confirmou a movimentação, confirmou o choque, confirmou uma indução e a volta da captura aqui nessa região de order block e blau para baixo. Olha que legal. Deu uma relação aqui nessa entrada. Ó, fechou o gap, mas não deixou gatilho, ó. Ele fechou o gap, a gente tinha que esperar um gatilho. Então, fechou. O gatilho veio aqui, realmente aqui, ó. Deu fora, uma ordem fora do order block aqui. Ela deu, vamos jogar para o topo, ó. Deu uma relação, só uma relação aqui de 8 para 1. Olha só. Claro, poderia ter saído aqui antes, mas ou então sair nessa região de demanda que tinha aqui, né? Vamos até olhar, deve ter um order block aqui nessa região aqui inferior que eu tinha marcado também, ó. É a região de desconto, turma. Região de desconto, ó. Região de desconto, ó. Pega o último topo. Dentro dessa referência, a gente tem o prêmio, né? E aqui embaixo tem o desconto. Então, o preço ele voltou, testou, voltou lá em cima e tentou entrar nessa região de desconto novamente. Tá com cara que o preço está realmente querendo jogar ele para baixo com a desvalorização do euro, né, frente aqui às decisões políticas que foram dadas, né. Então essa foi a entrada, beleza, tá? Isso que é o que aconteceu. Vamos falar do que já aconteceu, é fácil falar. Agora, o que esperar para os próximos dias, para essa semana? Bom, agora vem o pulo do gato. Vou jogar aqui o gráfico para cá e vamos ver um principais pontos de interesse que apareceu aqui no gráfico. Ó, pra cá, eu não sei porque que meu gráfico está jogando, agora vai. Deixa eu ver, beleza. O que nós temos agora? Então, se o preço, eu estou dizendo que ele confirmou choque, foi lá buscar o order block e está caindo, então essa região aqui eu tenho no H4, estou olhando pelo H4, eu tenho um boss,
certo? Então, agora eu vou vender? Não, né, turma? Essa movimentação tu tem a confirmação da quebra da estrutura para a queda. Então, agora o que temos que esperar é o preço mitigar. Vamos tirar essa regiãozinha de prêmio desconto aqui dessa referência, tá? Agora o preço mitiga, ele corrige. Termos que a gente tem: mitigação, correção, pullback, o que vocês quiserem chamar, tá? Então a gente tem que esperar isso, tá? Até onde aquele preço vai agora, se eu acho que ele vai confirmar a continuidade na queda. Tenho que olhar para, abre o olho aqui, para pontos de interesse. É isso que a gente vai fazer agora. Onde estão os pontos de interesse de H4? O principal ponto de interesse de H4 marcar onde deixou alguns furos, né? Deixou rastros, tá? Deixou rastros aqui. E tô tentando me adaptar aqui no TradingView, tá, turma? Deixou rastros aqui. No H4 deixou aqui e deixou também aqui, né? Se é uma movimentação de queda, eu posso pegar só essa estrutura aqui, ó. A gente tem uma bela estruturinha de queda, ó. Dropou, marcou uma base, deu um drop. Então ele vai voltar ou para fechar este gaps, esses fair value gaps, ou ele vai vir testar aqui nessa região intermediária que nós temos uma base que vai servir de dinheiros aqui para o preço voltar para cá e depois cair, tá? Mas se buscar entradas nessa região aqui na venda, né? Na venda, porque esse aqui é o viés da venda, tem que cuidar com o stop, porque a entrada na venda aqui ainda vai chamar para essa região, tá? Vai chamar para essa região. E essa região, quando deu essa dropada forte aqui, ó, deixou também aqui uma reversão, né? Ó, o preço ele subiu forte, capturou e caiu. Então a gente tem um rally, base, drop. Também volta a deixar interesse nessa região aqui. Então, esse order block aqui, a gente pode até voltar para cá e trazer ele para cá, né? Perfeito? Então a gente tem possíveis movimentos aqui do preço. O preço fazer isso. Então agora vamos para bola de cristal, tá? O preço só simplesmente voltar e fazer isso. Ou então ele volta para cá, vem para essa região, dá uma ensaiada, volta, faz o flip e volta de novo testar essa região. Ou pior dos cenários, não pior, né? Como já veio toda essa movimentação de quarta-feira, o preço vai ficar fazendo assim, um zigue-zague infinito. Aí ele vai voltar, tentar capturar aqui em cima e vai jogar lá para baixo, tá? Possíveis cenários que a gente tem. Dentro de cada cenário, vai ter uma relação, né? Vai ter uma relação de risco-retorno. Então, para entradas tanto na venda quanto na compra, né? Relação de stop, ganho, ou então relações assim, né? Ó, relações aqui de stop loss, né? Aqui relações de take, carregar a posição. Tá, mas se tu acha que o preço vai voltar até aqui em cima, tá? Aqui é uma região de interesse. Não dá para comprar? Sempre vem pergunta, pô, mas se o preço vai subir, não dá para comprar? Tá também. Só que aí o preço comprar, a gente tem que ver uma reversão nesse movimento, marcar um fundo, ele vai deixar um ponto de interesse aqui, nessa região, sempre, tá? Depois ele vai voltar. Só que aí a relação talvez não fique muito favorável, tá? Pode ser que ele faça isso, pode ser que fique, tá? Então sempre a gente vai ter os dois cenários, tá, turma? Mas qual que é a tendência que a gente tá vendo agora? É algo que eu tô tentando evitar, não ir contra a tendência. Ah, mas se eu vender aqui, não está indo contra a tendência? Não, a tendência não. O que está acontecendo, o preço está subindo para cair. A tendência ela está se formando agora aqui, ó. Choque, quebrando estrutura, topo duplo, capturou e caiu, cravou boss. Então agora ele vai mitigar para cair novamente. Então entrar aqui numa venda, ou entrar numa venda aqui em cima, é a tendência, tá? Claro, eu estou olhando a tendência da H4, de um diário para H4, né? Se for para o H1 e M15, H1, M5, refinar no 5 minutos, aí tudo bem, né? Aí dentro dessa região aqui, vai ver uma movimentação, né, caindo. E aí vai ver o preço rompendo, cravando um choque de M15, M5. E ele vai voltar, capturar a liquidez em alguma região, tá? Vai voltar e vai confirmar. Aí a gente tem uma entrada na compra, visando tudo isso aqui, né? Stop loss e take profit, né? Se eu der um zoom aqui, né? Essa região aqui, eu viria isso, né? Mas aí eu tenho que ter um choque nessa região e tem que ter um boss também nessa região depois, tá? Então, o movimento que rompeu, que cravou o choque, é o que depois vai dar continuidade na quebra de estrutura pro BOS, pro boss. E ele vai ter que antes
capturar a liquidez nessa regiãozinha aqui, tá? Então dentro do... Só que isso aqui para um M5, no máximo M15, né? Porque se eu estou dizendo que o preço vai voltar, não estou dizendo, né? Estou esperando que ele volte. Para ele subir, eu tenho que ver aqui no início desse movimento, eu tenho que ver a mudança de característica do preço, seja por aqui ou por aqui. Aí ele volta e vai começar a fazer esse movimento. E aí eu tenho um ponto de entrada na compra, né? Eu vou fazer uma comprinha nessa região, ó, tá? Isso aqui é um zoom dessa região. Mas aí é pro bem curto prazo, tá? É acertar no, como é que é, no ouvido no furo do ouvido do mosquito, né? Isso aí pro EURUSD. E vamos marcar aqui eu ainda tô envezado para fazer vendas, pensar em vendas num cenário baixista, né? Se eu fizer isso, opa, aqui não, aqui, depois que ele testar, depois que ele vir testar, e aqui não tem mais. Essa entradinha aqui, ó, ela só entrar e cair, ela não vai dar uma relação muito boa, não. Mas vou até tirar ela. Essa não. Essa sim dá uma relação melhor. Pensando na venda. Bora pro USD-JPY. Vamos lá. O USD-JPY danado, né? Vamos começar pelo gráfico diário. O gráfico diário do USD-JPY, ele tá aqui que tá fazendo o preço. Já tá buscando o topo histórico, né? Tivemos aí a decisão de taxa de juros do Japão, né? O Japão vão tentar mudar. Mudaram, né? Subiram aí um percentual de nada na taxa para tentar frear os salários, né? Que estão levando muito. E aumento de salário, aumenta o consumo, sobe a régua, né? De tudo. E aí isso aí gera a inflação também. Bom, pelo gráfico diário, testando máxima histórica. Comprar agora é complicado, né? Por mais que não dá para nunca negar a tendência que está se marcando aqui. Mas vamos ficar espertos se isso aqui não é marcar um fundo duplo, um topo duplo, né? Nessa região. E apostar numa venda. E essa movimentação que estava esperando não aconteceu. Até porque o preço simplesmente rasgou o order block aqui nessa região que tinha no H4. Vamos olhar lá. Então ele não deu entrada, tá? Não deixou a entrada porque ele, embora o preço tenha testado, ó, ele voltou até o ponto, ó, voltou aqui, era finalzinho do dia, né? Ele não fez isso aqui, ó, não fez isso, tá? O preço cravou e depois simplesmente rasgou para cima. Então essa entrada aqui desse movimento e aí cravar um choque de M1 depois não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Então, se não aconteceu, vamos ter que esperar onde? Tem que esperar onde vai acontecer. Aqui em cima, né? Então agora a gente espera, tira essas marcações e espera se o preço ele vai fazer isso aqui agora, tá? Se ele fizer no H4, até mesmo aqui no H4 mesmo, né? Vamos ver como é que tá no H1. Pode ser no H1, eu vou refinar aqui pelo H1, tá? E ele fizer esse movimento aqui. Agora se foi lá, não marcou fundo, né? Marcou fundo, não confirmou choque ainda, né? Não confirmou o choque. Aí sim, pensar que o preço venha a fazer isso aqui e entrar. Só que nessa movimentação que ele está fazendo aqui do USD-JPY, não está deixando order block, não está deixando gap, não estou vendo desbalanceamento. Ele está cravando aqui, tá bem niveladinho, o topo não está bem formado, né? Ou seja, pode ser que ele comece a convergir aqui num triângulo simétrico, e aí quando ele formar esse triângulo simétrico, o tiroteio pode ir para qualquer lado, tá? Se ele cravar esse triângulo simétrico, o preço, né? A tendência é explodir para qualquer lado, tá? Então aí a gente vai para estatística, né? Então ou ele vai cravar um movimento choque, ou então se ele cravar um triângulo simétrico, a gente vai ter dois cenários, aí tem que esperar o preço decidir. Tá? A princípio, o USD-JPY está no momento de indefinição, né? Vamos pegar aqui pelo diário de novo. E que loucura, né? Cravando aí máxima histórica e o preço rasgando para cima. Bom, cenários que a gente tem para compra, para pensar em novas compras, tá? Ele voltar, ele cair, ele deixou rastros aqui, né? Muitos, né? Então, a gente tem essa região aqui que o preço pode parar aqui agora. E ao mesmo tempo, ele deixou tudo isso aqui, ó, de espaço para o preço testar, né? O preço foi subindo, deixou esse espaço. Então ele pode vir buscar um pouquinho aqui, ó, fechar, para quem sabe comprar, subir mais, né? Essa estourada que ele der aqui, pode fazer simplesmente uma barra muito forte, né? Ou uma ou duas barras, né? Faz uma barra, depois faz outra barra, vai deixar aqui um dojizão, depois voltar a subir, né? Pode acontecer também, só nessa explosão aí da consolidação do triângulo simétrico. Mas se ele fizer um movimentinho clássico aqui, a gente tem uma vendinha, e aí essa venda aqui vai dar, né, uma relação risco-retorno favorável, levemente boa aqui, né? Na venda, né? Dentro dessa região. No mínimo tem que ser 2 para 1 ou 3 para 1. 3 para 1, que se a gente não tiver uma taxa de acerto boa, tem que ser 3 para 1, tá? 3 para 1 é 2 para 1 até vai, tá? Até vai 2 para 1. Mas o ideal é
2, 3 para 1 de risco e o retorno. Calcula, faz o ajuste da entrada, né, do volume e do teu stop loss baseado no risco, né, então percentualmente falando. Sempre tu vai estar arriscando sempre o mesmo valor financeiro aqui, porque aí tu ajusta o tamanho do teu volume. Tem vídeo no canal sobre isso, né? E aí sempre vai estar nessa questão de estar buscando, sempre estar arriscando financeiramente, né, o mesmo valor, né, que tu tá ajustando o teu volume, né? O USDJPY era isso, vamos pro GBP USD, tá? GBP USD, vamos bater o olho no diário, vou olhar aqui, olha só. Bacana. GBP USD, ele estava naquela consolidação eterna, veio buscar, fez ali uma entradinha, olha que bacana, e voltou e caiu de novo pro order block, para essa região de demanda aqui do gráfico diário. Vamos nivelar isso aí, refinar isso pro H4, tá? Isso aí deu boa também. Análise, o estudo aqui da semana passada pro GBP também foi bacana, ó, deu uma relação de 5 para 1. E o preço caindo dentro da região aqui do order block. E aí que tinha falado, né? Pô, se ele caísse aqui, eu já ia pensar em compra. Então pode acontecer realmente, né? Agora pensar em uma compra do GBP USD, porque ele que ele fez, dá um zoom para fora aqui, ó. Ele pegou dentro dessa região que estava lá consolidado, dentro dessa região que ele estava lá consolidado, o preço ele deu as caras para cima. A literatura vai dizer que isso aqui é um rompimento falso, né? Rompimento falso. Ele volta para lá, captura, né, captura e volta lá para a região aqui de interesse. Então ele pode agora voltar a fazer um movimento de continuidade, né, para cá e voltar a subir novamente, tá? Ele deu o interesse, mas como tudo a gente tem o lado positivo e negativo, dentro desse H4 que tinha falado semana passada, se ele confirmar que isso aqui, ó, que eu tinha dito, que se confirmasse que isso aqui era um choque, tá? Era um choque nessa região, a gente estava aqui no domingo. Ele ia confirmar o choque com rompimento, tinha que confirmar, aí ele confirmou, ó, confirmou aqui, foi a confirmação. Ia voltar para buscar o order block, que ele confirmou, ia cair. Interessante, né? Até eu, depois quando eu olhei na sexta-feira, achei muito bacana esse movimento do preço, tá? Então agora, se o preço está aqui embaixo, eu vou comprar ou vou vender? Se eu estou numa região onde eu marquei que aqui é uma região de desconto e lá em cima é prêmio, ó, dentro de 2 pontos agora aqui, ou dentro de 2 pontos estava lá atrás, eu não vou vender. Tá? Não posso vender, eu tenho que vender aqui em cima. Então, se o preço retornar aqui em cima, aí a gente vende. Mas então eu posso comprar? Pode, mas eu preciso ter o sinal da compra. Então, eu preciso ter aqui que essa movimentação aqui, que confirmou um boss, eu preciso que ele mostre interesse num choque, ou depois num BOS aqui, né? Então, ele vai me dar interesse de compra aqui, ó. Por isso a flechinha tá mais para fora aqui, ó. Eu vou comprar agora? Não, eu preciso ver que o preço pegue, faça no mínimo isso aqui. Aí eu vou pensar em comprar aqui, stop loss, vou ter lá em cima, tá? Ou então vender aqui em cima. Tem pontos de interesse aqui em cima? Tem, vários. O principal deles é esse mega ultra gap aqui, que eu vou marcar com isso aqui, ó. Vai ser uma região que o preço ele vai induzir. Se ele voltar aqui, ó, mitigando, aí ele vai deixar um topinho para a gente tentar vender. Aí vai voltar para cá, vai induzir várias vezes para vender nessa região, tá? Tem que tomar cuidado. Aí ele deixou um order block que eu só vou tirar esse cara daqui e vou jogar ele para cá. Ó. Então pode ser que ele pegue e me dê uma região de venda aqui, um stop fora do order block. Tá? A gente tem dois cenários. Se o preço voltar, né? Ele pode fazer um zigue-zague aqui assim, vai voltar. Eu vou jogar bem alto. Aí daria uma entrada aqui, ó. Pode ser bem sutilzinho, tá? Por terça ou quarta-feira, né? Até nivelar o preço. Não vai ser hoje nem amanhã essa entrada na compra. Tá? Essa aí então é a análise para o GBP USD, turma. Fácil também, tá? Vamos falar de cripto? Bitcoin, danado do Bitcoin. Aí eu vejo as notícias agora, o preço está em alta, o Bitcoin ele vai lá e cai, né? Ele cai 5%, 6%, o pessoal já fica aterrorizado. E na análise do Bitcoin semana passada também deu boa aqui pro gráfico no H4, onde ele deu uma derrubada no preço aqui, ó. Ele fez a confirmação do movimento também, turma. Ó, tá na tela aqui exatamente o estudo da semana passada, tá? E eu disse, se essa movimentação era um topo duplo, se isso aqui confirmasse um choque, a gente estava aqui, ó, e cravou um BOS, ó, isso aqui foi, e cravou a movimentação. O que ele ia voltar? Ele ia mitigar nessa região, ó, ia dar uma entrada até um order block. Foi o que aconteceu, tá? Ó, foi o que aconteceu. Deu uma entrada de 5 para 1. Nessa região, né? Deu uma entrada de 5 para 1 nessa região e o preço
parou aqui dentro da região do gap, ou próximo, né? Tentou até violar um pouco aqui a região do fair value gap que tinha lá, tá? E agora o preço ele retorna para lá, agora ele volta, mitiga, tá meio agora assim, indeciso, porque a gente tem topo mais baixo e a gente tem fundo mais alto, né? Então poderia até ser aqui um triângulo ascendente, ele está rompendo para cima nesse exato momento. Essa região aqui continua sendo uma região válida de supply, de muito interesse, tá? Ainda vai ser defendido essa região. Vamos ficar de olho se dá para dar mais uma entrada igualzinha que deu aqui, né? Entradinha fora do order block, um alvo de novo nessa relação aqui risco-retorno. Ou então isso aqui vai ficar uma lateralização infinita aqui, ó, tá? Que é o que eu tô apostando mais, porque agora tá para sair o halving também, né? Vai ser agora para abril. Eu acho que vai ter cautela agora, porque vai acontecer o halving, o pessoal não vai saber, os desinformados vão achar que vai estourar o preço para cima na hora, né? Então tem uns que vão querer ficar comprando para não ficar de fora. Então, eu acho que é bom ficar sem entrada aí, esperar um pouquinho o preço, a menos que dê essa entradinha aqui, né? Que dá para arriscar numa venda. Arriscar numa compra, não tem compras ainda no momento. Se o preço cair lá, né? Que a gente ia falar lá no 50k, aí daria uma entradinha. Vamos de Ethereum. O do Ethereum fez uma movimentação parecida com o Bitcoin, mas não foi tão expressiva. Também, nesse exato momento, o preço tendendo a se lateralizar aqui num triângulo simétrico. Ficaria de fora, da mesma forma do Bitcoin. Tá? Tô vendo aqui a entrada para eles. E a Solana, que tá um pouco distorcida em relação aos demais, né? A gente tem uma marcação aqui nessa região, marcando aqui uma região, travando quase, marcando aqui um fundo alinhadinho. Tem um fundo alinhado. O preço está deixando muito pavio. Eu vou deixar pontos de interesse aqui para ficar no gráfico, tá? Eu vou deixar esses pontinhos de interesse para ficar aqui no gráfico dessa região, tá? Para ficar no alerta e ver se o preço vai tender a buscar essas regiões aqui em cima. Lembrando, né, que a Solana, ela subiu muito, né? Estourou muito depois do início do ano, mais que, né? Estourou, né? Desde fevereiro, né? Então chegou a subir quase 100%. Não sei se, dependendo da referência, bateu 100%, tá? Eu nem gosto de olhar muito, turma, porque eu liquidei as posições no final do ano e a gente vê o negócio subindo assim, a gente fica um pouco desanimado, não desanimado, né? Putz, mas perdi todas as subidas e entradas, né? Mas enfim, a gente tem que esperar agora as próximas oportunidades. Tive uma oportunidade boa lá, que foi quando eu tive um lucro muito bom lá em 2020 para 2021, tenho que me arrepender, né? Já comentei várias vezes também. Mas não dá para pegar todas, né? Não tem como pegar todas. Bom, estamos aí num fundinho bem alinhado aqui nessa região, ó. Sei lá, cara, a gente começa a ver, né, coisas, né, do preço, como para abrir esse ombro que não foi confirmado, regiões aqui que vai defender nessa região, ele vai defender um preço, não tá deixando gaps aqui expressivos, ó. Deixou um aqui que já foi fechado, né? Vamos até marcar para ficar o estudo, tá? Em uma movimentação de desbalanceamento, vou ignorar aquele pavio, a gente tem essa movimentação. Mas deixou um pavio aqui também, deixou um outro gap nessa região que eu acabei nem prestando muita atenção. Deixou? Tá, deixou também, mas já foi fechado também, tá? Então, agora, esse desbalanceamento que ele tá dando nessa movimentação, tá deixando um gap aqui, pô, tá deixando também, então, é que não vale a pena. Em algum momento a gente pensar que o preço vai voltar para cá, vai também. Mas não tô confiante aqui na análise não, tá, turma? Não tô não, felizmente. Vamos melhor esperar aí o Bitcoin e o Ethereum se decidir, tá? E vamos falar um pouquinho de ações. Primeiro só dar um highlight aqui, né? Um highlight é bacana. Como a Nvidia, ela voltou novamente, né, a se destacar no mercado. Incrível, né, cara? Incrível. Olha só, a Nvidia adiciona inteligência artificial generativas em robôs. Coisa louca, cara. Eu acho que a geração tá vindo, eu acho que ela não consegue olhar o passado e o futuro, né? Pra fazer uma correlação do avanço do que tá acontecendo, né? E o quanto rápido tá acontecendo. Eu vi uns vídeos na internet de computadores e de robôs, né, estão tendo reações, então é algo, eu diria até um pouco assustador, tá? Um pouco assustador. Na minha época mais jovem eu lembrava que existia supercomputadores para cálculos de equações e tal, e que ocupavam salas. Agora a gente tem processadores aí, fazem muita coisa, e por conta disso eu vou falar das ações da Nvidia, tá? Ações da Nvidia. Vou falar um pouquinho também de outras ações que eu já vou citar. Então da Nvidia, turma, a gente vê aqui o que estava querendo desenhar na Nvidia, uma possível tendência de correção do preço, não vai acontecer tão cedo, tá? A gente tem esse gap aqui que já foi fechado, um gap de
de H4, ó, já foi fechado, né? Foi fechado já, e tá querendo rejeitar esse movimento e tá deixando um topo, né? Tá deixando um order block nessa região, deixou, né? Já um order block. Ele vai estar testando nessa exata semana. Então, se ele rejeitar isso aqui, esse order block vai virar um breaker block, tá? Então ele vai virar um suporte pro preço. E se ele tender a fazer um triângulo ascendente nessa região, né? Voltar a fazer isso, ó. Aí o estouraço dessa ação, aí vai pra lua, tá? Vai pra lua. Tô muito pensativo, tá? Em investir né, com uma boa oportunidade para quem enxerga também na Nvidia, cara. Não tem concorrente para Nvidia. Ninguém vai bater Nvidia nesse lance dos processadores, né? E inteligência artificial. É que não tem nenhum chinês aí que tá pensando em criar alguma empresa. A gente tá falando de uma ação que no início do ano, né, bateu aí, já chegou a bater 100%, tá? Que loucura, loucura. Olha, a gente tava aqui pensando, ó, a pessoa tava batendo topo histórico, corrigiu, né? Ela corrigiu 17. Quando ela testou o topo de novo, agora ela vai deixar e vai cravar para baixo. Cara, fechou o final do ano. E olha que bacana, né? Fechou o final do ano, 2023, cravando também um triângulo ascendente, tá? E a partir deste ponto aqui foi 100%. Então, não dá para rejeitar alguns movimentos do price action, tá? Não dá para rejeitar. O problema é que agora uma ação que sobe 100%, né, é arriscadíssimo comprar, né? Se não tiver motivos, tá, turma? Se não tiver motivos. E motivos é o que não falta, né? Motivos é o que não falta para Nvidia. Pode acontecer e ela vai ter regiões de interesse que eu vou estender para cá, né? Possíveis correção do preço para os mais conservadores pensarem em momento, né, de entrada. Temos regiões nessa região de interesse aqui, desses gaps que estão aparecendo aqui no gráfico, né, análise técnica mostrando isso. Muito bem. Bom, uma próxima ação que eu queria comentar é sobre a SAP. Agora duas ações que eu vou falar do mercado europeu, basicamente da Alemanha, tá? Uma das principais mercados de renda variável, de empresas que puxam aí a zona do euro. A SAP ou SAP, né? Tá ganhando muita expressão aí nas suas ampliações a respeito do desenvolvimento de software e programas de gestão. Existem outras, até no Brasil, internacionais, como a TOTS e tudo mais, né? Mas a SAP está cada vez mais, né, ampliando os seus sistemas de gerenciamento, ERP, voltado para empresas, né? E o uso também de inteligência artificial também já vai entrar para facilitar muito os processos. Então, olhando as ações da SAP, a gente vê aqui que ela está trabalhando agora, nesse exato momento, em topo histórico aqui também, ó. Tá rasgando, deixou uma explosão muito forte nessa movimentação, nessa semana. É uma ação que desde o início do ano também só subiu, né? Deixou esse gap aqui, ó, e só ela já foi lá 20%. Uma ação do mercado é uma movimentação muito, muito alta, né? Ó, deixou um baita de um gap nessa região, gap de preço mesmo, de fechamentos, né? E eu vou marcar também alguns pontos de interesse. Então, pensando em investimento, né? Investimento, análise, investimento para quem pensa, né, em longo prazo, investir em empresas principalmente tecnologia, estão se ampliando. SAP é uma das principais que até compõe o DAX, que é um índice alemão, né? O DAX 40 agora, né? Antes era o DAX 30, né? O DA 30 agora são 40 empresas. E a SAP é uma das principais que carregam o índice dela. E está marcando um movimento aqui, ó, muito expressivo, né? Uma alta aqui teve de 3% em um dia, rompendo, deixando todo esse interesse comprador. Para isso, né, ela deixou um pouquinho de rastro nessa região, não chegou a pivotar aqui para baixo, né? Se a gente fosse olhar pelo um gráfico diário e também para o H1, né, cravou o topo, ela cravou outro topo histórico, rompeu o topo, o preço chegou a ensaiar aqui uma possível movimentação para voltar e capturar dinheiros aqui em cima. Só que não está deixando um order block claro aqui nessa região, tá? Não está deixando. Pode ser que ela venha cair? Pode, mas a gente tem que ver esse movimento pelo price action, tá? Pelo smart money, tá? Não estou falando pelos fundamentos. Não estou dizendo que ela vai cair. Estou dizendo que se ela deixar um gatilho agora, tá? Porque pode ser que ela estava induzindo, ela está fazendo uma indução agora. Pode estar fazendo só uma indução para depois cair. Mas se isso aqui for uma indução, e está querendo romper esse fundo, né, para fazer isso, o que eu preciso enxergar agora depois dessa indução?
que foi muito boa até. E agora ela vem, pode fazer este movimento aqui, tá? Que aí ela vai deixou esse rastro, vai ser fechado daqui a pouco, ou ele só simplesmente vai voltar a nivelar esse fundo, né? Vai nivelar o fundo e vai rasgar para cima, tá? Temos vários cenários aqui. Tudo que sobe muito, uma hora cai, né? Mas esse interesse aqui, ó, para subir foi muito forte, tá? Muito forte da SAP. E o outro que é o Deutsche Bank, banco alemão, tá? O maior banco milenar, assim, só para você ter ideia, no Brasil, essa empresa aqui, ela tá formada desde 1911, tá? Mais ou menos, tem mais de 100 anos de história só no Brasil. Mundialmente, na Alemanha, nossa, ele se formou antes dos séculos, nos anos 1800, tá? Então, o mega hiperbanco da Alemanha, Deutsche Bank, assim que se fala em alemão, né? E vamos ver como um dos maiores bancos do mundo está se comportando as suas movimentações nas ações. E eu estou destacando por quê? Porque também, né, ela tem trazido movimentações altistas, né? Ó, tentou dar uma induzida nesse movimento. E desde o início do ano também, né, depois dessa movimentação de baixo, o preço só subiu, tá? Mas claro, ainda não está em topo histórico, né? Uma ação tão milenar, assim, tão tradicional. Ela tem pontos ainda para serem buscados. Como vocês podem ver, ela está desde 2018, que ela trabalha aqui dentro desse fundo. Chegou a marcar um fundo em 2020, lá no início da crise, né? Daquela crise, 2019. E depois de lá para cá que ela tem se recuperado, ó. Tem travado movimentos. Então, um banco um pouco mais tradicional tem menos volatilidade, mas tem mais robustez, sustentação, tem fundamentos, né? Então, desde lá da crise de 2019, liquidez dos governos fez ela retomar a sua movimentação. Tá fazendo um movimento corretivo. Quando ela fez esse movimento aqui, ó, tá cravando aqui um choque, né, também nessa região. Cravou outros também aqui, ó. A gente pode dizer que cravou aqui choque nessa região. Só que ele não cravou, depois ele não movimentou, né? Não movimentou, não fez mais boss, não tá fazendo quebras de estrutura novas, né? Esse movimento assim, ó, não está fazendo muito claro. Porém, agora sim, a gente tem fundo, tem topo nivelados, cravou um fundo aqui, está cravando um fundo. Vamos dar um zoom aqui, ó, uma gráfica semanal. Tem uma tendência muito forte a voltar, né? Querer buscar agora níveis mais para cima, porque aqui nessa região é um gap, é um vazio, tá? E esse gap vazio ele vai ser preenchido. E aqui nos 16,64 tem um forte lá 2017. É uma região que consolidou muito, ó. Tentou fechar, tentou romper, ó. Olha que bacana. Fez um quebra de mudança de característica, ó. Nivelou topo, e aí ele rompe. A galera já vende nessa região, rompimento. E ele volta lá para mitigar. Pode pegar stop pessoal. E ele volta exatamente aqui nessa região aqui, ó. Então deu sinais para os informados venderem. E ele vende com tudo, ó. Vende, olha a intensidade das barras de venda. Então ele confirma o choque aqui. Aqui a gente tem um choque e aqui ele confirma o boss. Olha que legal, né? Olha que legal. E aí o preço veio caindo, né? Caiu, despencou muito até o C19, né? Ação que caiu 70%. Os alemães deviam estar tudo enlouquecido, cara. Se imaginar a alemãozada toda louca, né? Agora deve estar meio eufórica. Mas, olhando de volta pro preço, preço testando agora um topo significativo aqui. E se ele romper isso daí, ele vai deixar um belo de interesse para novas compras, tá? Não tá com cara de order block essa região aqui, nem semanal, ó. Para o diário, muito menos, tá? É capaz de aparecer em um gap nessa região, ó. Preço fechando o gap, agora eu vou mudar de opinião. Preço fechando o gap, mas como é tão distante, é aquela coisa aconteceu tantos anos atrás, que ele está fechando o gap nessa região, pode ser, e aí ele deixaria nessa região um pouco para cima um order block. Então, momentos de decisão para o Deutsche Bank, os maiores bancos do mundo, principal banco da zona aí da Alemanha, ficaria bem no alerta, tá? Por quê? Da mesma forma que os movimentos estão altistas, antes, né, de uma movimentação muito brusca de uma alta, se vier uma tal de, tá vendo? Primeiro vem a euforia, depois vem a queda, né? Aí as teorias da conspiração de sempre aí que chamam a atenção da galera. Perfeito, turma. Análise para essa semana. Estudo, né? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Maiores informações vocês pegam na descrição do vídeo. E também deixe seu comentário aqui nos vídeos. Forte abraço e boa semana.